Olá, primeira coisa eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade de estar participando da nona jornada virtual internacional em pesquisa científica na cidade do Porto, de Portugal. Eu sou a Janeide Pascoal da Silva, venho por meio, dessa apresentação falar um pouquinho do nosso trabalho, Ecologia das Produtividades e o movimento contra-hegemônico da Cooperativa do Mel na comunidade indígena de Pau-Brasil, né? Eu estou localizada no país Brasil mesmo, né? Essa é a aldeia de Pau-Brasil, no município de Aracruz, que fica localizado no estado do Espírito Santo. Faz parte também desse trabalho o professor doutor Leonardo Biso Santos, o professor doutor Aldieres Braz Amorim Capini e o doutorando Célio Moacir dos Santos. A apresentação da nossa proposta, né? Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a cooperativa do mel, né? Dizendo que essa cooperativa ela é composta de 12 aldeias e para além disso povos também que não são, né, indígenas, mas o nosso foco aqui é o grupo indígena, tanto Tupiniquim como Guarani, localizado então no município de Aracruz, Espírito Santo, Brasil. Em seguida, nós vamos fazer uma apresentação, ainda que bem breve, da nossa teoria e, por fim, vou apresentar depoimentos dos produtores indígenas aqui do nosso município. Bem, essa imagem ela representa parte da nossa pesquisa, quando nós visitamos uma dessas comunidades, a comunidade de Pau-Brasil, como eu falei anteriormente, são 12 comunidades. A imagem aqui abaixo representa como essas abelhas são criadas com a finalidade da produção do mel. O mapa acima representa o estado do Espírito Santo, né, e os estados circunvizinhos, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro, e uma pequena representação do que é as terras indígenas dentro do nosso estado. Vale lembrar que o estado do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, o município de Aracruz é o único que possui ainda a população indígena aldeada. Esse mapa ele representa melhor o município de Aracruz, né, as aldeias, e aí o limite geográfico com os outros municípios. E aí eu não poderia deixar de falar sobre o recurso que é utilizado pela cooperativa para também divulgar os seus produtos. A Tupiguá é a página, né, do Instagram, que para além da produção do mel, eles também produzem artesanato, produtos agroecológicos, eles fazem também a venda de sementes de árvores nativas. Então, vale a pena para quem tiver um pouquinho de curiosidade conhecer esse projeto, porque ele realmente é maravilhoso. Os produtos, né, a utilidade, a finalidade de cada um deles. Aí um pouquinho dos produtos, a retirada do mel, das colmeias, o mel de uruçu amarela, a cera. Bem, agora partindo um pouco para a nossa base teórica. Nossa base teórica, antes de nós começarmos a falar propriamente da cooperativa em si e da relação com a base teórica, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de colonização. O Brasil foi fruto do processo de colonização que perdurou por mais de 300 anos, um pouco mais de 3 séculos, e esse processo de colonização, ele alterou, de certa forma, todo o modo de vida já existente aqui no Brasil e, de certa forma, também na América. Com esse processo de colonização, veio acompanhado com esse processo, na verdade, o ideal de modernidade, o mito da modernidade. E aí, nós vamos trabalhar um pouquinho, ainda que de forma bem breve, essa ideia do que é essa modernidade. Não dá para falar de modernidade sem se traçar um paralelo comparativo entre quem é o colonizador e os povos que aqui já estavam. Então, entende-se que o processo de colonização trouxe um processo de ruptura, trouxe um processo de ruptura com aquilo que era arcaico, com aquilo que, de certa forma, não representava nem mesmo a própria humanidade. E a partir desse processo de colonização e a ideia de modernidade,
a Europa é colocada como centro superior, aquela que de fato estaria trazendo aquilo que era legítimo como ciência e, de certa forma, o saber como universal. Ainda sobre modernidade, Dussel, ele trata uma questão bem importante que para se chegar ao nível de modernidade, o processo de colonização, ele poderia se utilizar de qualquer artifício. Não, e que seria esse processo seria inevitável, seriam os cursos da modernização, justamente para levar a esses povos atrasados, imaturos, né, toda a ciência e todo o conhecimento para tirá-los da incivilização e do estado também de barbárie. Bem, fruto desse processo de colonização, mesmo após o processo de independência, nós passamos por uma continuidade. É a ideia de longa duração, né, proposta até por um historiador chamado Fernand Braudel. Ele coloca que a ideia do processo de independência, ele não se encerra com aquilo que o colonizador trouxe para nós. Então, a partir disso, a ideia da colonialidade é a ideia da continuidade, é da ideia da permanência, de certa forma, da maneira como a população que havia passado pelo processo de colonização se via e frente a aquilo que não era próprio deles, ou seja, que não era próprio nosso. Então, da colonialidade do poder, se origina dois outros conceitos, que é a colonialidade do saber e do ser. Sobre a colonialidade do poder, Grossfeld traz uma ideia bem interessante, um conceito bem interessante, que ele coloca o seguinte: designa um processo fundamental de estrutura do sistema mundo moderno colonial, lugares periféricos, e ele trata dessa questão da hierarquia racial. E aí nós temos um outro autor, que é o Quijano, que ele fala que o próprio conceito de raça, ele surge a partir desse momento justamente para poder categorizar em níveis de escala, de soberania, de conhecimento, de poder, aqueles que estavam colonizando e, de certa forma, também aqueles que estavam sendo colonizados. Dentro da nossa pesquisa, quando se refere ao que é a colonialidade do saber e do ser, nós procuramos pontos de convergência em diálogo com outros autores. Então, é o que Gramsci traz sobre o conceito de subalterno, que é o ser inferior, aquele que é dominado. Quando Freire, em 2005, ele traz que é uma estrutura opressiva, né, de caracterização sobre os povos que são oprimidos. Então, ele retira a própria humanidade de que veio, né, quem estava sendo colonizado, e tira dele a capacidade de se ver também como seres que têm uma organização política, uma organização social, que são capazes de produzir saberes e conhecimentos de uma cultura também válida. Quijano traz o conceito de colonialidade do ser, e como contraproposta a todos esses efeitos nefastos aí do processo de colonização, nós temos a proposta de Boaventura dentro da ecologia dos saberes, ecologia do reconhecimento e ecologia das produtividades. Dentro da ecologia dos saberes, ele coloca que é possível, é necessário um diálogo entre o que é saber científico e o saber popular. E aí o interessante é que a ecologia dos saberes, ele não propõe a negação daquele conhecimento que é tido como universal e que veio com o colonizador. Muito pelo contrário, ele propõe o quê? Um diálogo. E aí o interessante também que dentro da ecologia dos saberes, ele trata também da ideia da ecologia das produtividades, centrada principalmente na valorização de sistemas alternativos de produção, de economia solidária, popular e autogestionária, que é o exemplo da cooperativa do mel. É uma economia solidária, né, onde membros indígenas, como eu disse também, membros não indígenas aderem a esse projeto, reconhecendo a sua importância como papel político, de reafirmação, né, da sua organização, da sua maneira de ver,
mas também um projeto de reconstrução ambiental e, sobretudo, de resistência e de resiliência às suas manifestações culturais. Bem, dentro da ideia da ecologia dos saberes, nós temos algumas propostas de superações. As monoculturas do saber, então o diálogo através da ecologia dos saberes, a ideia da superação do tempo linear, da escola dominante, marcada pela ideia da universalização. Então, o saber válido é aquele que é universal, e depois nós vamos ver como que a lei que hoje existe no nosso país, na verdade, desde 2008, traz à tona a importância de a gente trabalhar outros saberes, outras formas de organização. É uma superação da produtividade mercantil, do trabalho e da própria natureza. Então, o uso da natureza e a exploração desenfreada da natureza para fins comerciais e também a superação da naturalização das diferenças. A Copiguá, que é a cooperativa das comunidades indígenas tupiniquins e guaranis, ela dialoga diretamente com a ecologia da produtividade, perdão, a partir do momento que ele faz uma crítica ao modelo econômico, valoriza a diversidade, né, e propõe uma democracia de forma com que a autoridade é partilhada, uma vez que a cada 2 anos a eleição para o membro integrante, né, para organização da cooperativa, não ficando a cargo apenas de um pequeno grupo ou de uma pessoa. A cada 2 anos há esse processo de revezamento. Bem, essa lei, a Lei 11.645, foi aprovada em 2008. Ela obriga os estabelecimentos de ensino a tratar sobre a cultura indígena, tanto nos livros didáticos, como também dentro dos temas das aulas, né? Não especificamente um período do ano, mas durante todo o ano letivo. E é uma forma da gente estar estudando, conhecendo, compreendendo a temática indígena, superando desafios antes colocados como estigmas de povos atrasados, povos sem cultura, né, o preconceito, superação do preconceito e também dos estereótipos. E aí, eu gostaria de finalizar com esse depoimento. Esse depoimento foi colhido via mensagem de áudio e eu mantive, né, a linguagem coloquial do indígena tupiniquim, e ele coloca nesse depoimento a importância deles para a recuperação ancestral, recuperação do meio ambiente, a recuperação do uso do mel em atividades também culturais, e aí também a importância da recuperação da espécie, que nós sabemos que é uma ameaça mundial, a extinção das abelhas, e a importância que as abelhas possuem para o meio ambiente. Eu finalizo, né, a minha apresentação com a frase de Paulo Freire e a tradução em tupi: a educação é um ato de amor. Agradeço novamente a grande oportunidade de estar participando desse evento e eu espero, com essas poucas palavras, com esse pouco tempo, né, que nos é disposto, ter despertado o interesse de vocês para conhecer esse projeto que realmente é maravilhoso. Muito obrigada.